no qual começo a copiar livros de medicina. Grandes progressos da aluna invisível. Beremiz é chamado a resolver um problema. A metade do X da vida. O rei Mazin e as prisões de Coração. Um verso, um problema e uma lenda. A justiça do rei Mazin. Nossa vida, na bela cidade dos califas, tornava-se, dia a dia, cada vez mais agitada e trabalhosa. O vizir Maluf encarregou-me de copiar 2 livros do filósofo Razir. São livros que encerram conhecimentos de medicina. Leio em suas páginas indicações de alto valor sobre o tratamento do sarampo, a cura das enfermidades da infância, dos rins, das articulações e de 1000 outros males que afligem os homens. Preso por esse trabalho, fiquei impossibilitado de continuar a assistir às aulas de Beremiz em casa do Sheikh Yazid. Pelas informações que ouvi do meu amigo calculista, a aluna invisível, nas últimas semanas, fizera extraordinários progressos na ciência de Bhaskara. Já conhecia 4 operações com os números, os 3 primeiros livros de Euclides e calculava as frações com o numerador 1, 2 ou 3. Certo dia, ao cair da tarde, íamos iniciar a nossa modesta refeição, que consistia apenas em meia dúzia de pastéis de carneiro com cebolas, mel, farinha e azeitonas, quando ouvimos na rua grande tropel de cavalos, em seguida, gritos, vozes de comando e pragas de soldados turcos. Levantei-me um pouco assustado. Que teria acontecido? Tive a impressão de que a hospedaria fora cercada por tropa e que outra violência ia ser levada a efeito por ordem do intolerante chefe de polícia. A algazarra inesperada não perturbou Beremiz. Inteiramente alheio aos acontecimentos da rua, continuou, como se achava, a traçar, com um pedaço de carvão, figuras geométricas numa grande prancha de madeira. Extraordinário aquele homem! As agitações mais graves, o perigo, as ameaças dos poderosos não conseguiam desviá-lo de seus estudos matemáticos. Se Azrail, o anjo da morte, surgisse ali, de repente, trazendo na lâmina do Kandjar a sentença do irremediável, ele continuaria impassível a traçar curvas, ângulos e a estudar as propriedades das figuras, das relações e dos números. O pequeno aposento em que nos achávamos foi invadido pelo velho Salim, que se fazia acompanhar de 2 servos negros e um cameleiro. Mostravam-se todos assustadíssimos, como se algo muito grave tivesse ocorrido. Por Alá! Gritei, impaciente. Não perturbem o nosso calculista. Que algazarra é essa? Temos nova revolta em Bagdá. Desabou a mesquita de Colimã? Senhor. Gaguejou o velho Salim, com voz trêmula de susto. A escolta. Uma escolta de soldados turcos acaba de chegar. Pelo santo nome de Maomé. Que escolta é essa, ó Salim? É a escolta do poderoso grão-vizir Ibrahim Maluf el-Barad, que Alá o cubra de benefícios. Os soldados vieram com ordem de levar, imediatamente, o calculista Beremiz Samir. Para que tanta bulha, ó chacais? Bradei, exaltado. Isso não tem importância alguma. Naturalmente o vizir, nosso bom amigo e protetor, deseja resolver, com urgência, um problema de matemática, e precisa do valioso auxílio do nosso sábio calculista. As minhas previsões saíram certas como os cálculos mais perfeitos de Beremiz. Momentos depois, levados pelos oficiais da escolta, chegamos ao palácio do vizir Maluf. Encontramos o poderoso ministro no rico salão das audiências, acompanhado de 3 auxiliares de sua confiança. Tinha na mão uma folha cheia de números e cálculos. Que novo problema seria aquele que viera perturbar tão profundamente o espírito do digno auxiliar do califa? O caso é grave, ó calculista. Começou o vizir, dirigindo-se a Beremiz. Acho-me, no momento, embaraçado com um dos mais complicados problemas que tenho visto em toda a minha vida. Quero informar-vos minuciosamente dos antecedentes do caso, pois só com vosso auxílio poderemos, talvez, descobrir uma solução. E o vizir narrou o seguinte. Anteontem, poucas horas antes de nosso glorioso califa Al-Mutassem, emir dos crentes, partir para Bássora, onde vai ficar 3 semanas,
houve um incêndio na prisão. Durante muitas horas a violência do fogo ameaçou destruir tudo. Os detentos, fechados em suas celas, sofreram, por muito tempo, tremendo suplício, torturados por indizíveis angústias. Diante disso, o nosso generoso soberano determinou fosse reduzida à metade a pena de todos os condenados. A princípio não demos importância alguma ao caso, pois parecia muito simples ordenar que se cumprisse, com todo o rigor, a sentença do rei. No dia seguinte, porém, quando a caravana do príncipe dos crentes já se achava longe, verificamos que a tal sentença de última hora envolvia problema extremamente delicado, sem a solução do qual não poderia ter perfeita execução. Entre os detentos, prosseguiu o ministro, beneficiados pela lei, existe um contrabandista de Bássora, chamado Sanadik, preso há 4 anos, condenado à prisão perpétua. A pena desse homem deve ser reduzida à metade. Ora, como ele foi condenado à prisão por toda a vida, segue-se que deverá agora, em virtude da lei, ser perdoado da metade da pena, ou melhor, da metade do tempo que ainda lhe resta viver. Viverá ele, ainda, certo tempo X, desconhecido. Como dividir por 2 um período de tempo que ignoramos? Como calcular a metade do X da vida? Depois de meditar alguns minutos, Beremiz respondeu: Esse problema parece-me extremamente delicado, por envolver questão de pura matemática e interpretação de lei. É um caso que interessa a justiça dos homens e a verdade dos números? Não posso discuti-lo, com os prodigiosos recursos da álgebra e da análise, antes de visitar a cela em que se acha o condenado Sanadik. É possível que o X da vida esteja calculado pelo destino, na parede da cela do próprio condenado. Julgo infinitamente estranho o vosso alvitre. Observou o vizir. Não me entra na cabeça a relação que possa existir entre as pragas com que os loucos e os condenados adornam os muros das prisões e a resolução algébrica de tão delicado problema. Cid. Atalhou Beremiz. Encontram-se, muitas vezes, nas paredes das prisões, legendas interessantes, fórmulas, versos e inscrições que nos esclarecem o espírito e nos orientam os sentimentos de bondade e clemência. Conta-se que, certa vez, o rei Mazin, senhor da rica província de Coração, foi informado de que um presidiário hindu escrevera palavras mágicas na parede de sua cela. O rei Mazin chamou um escriba diligente e hábil e determinou-lhe copiasse todas as letras, figuras, versos ou números que encontrasse nas paredes sombrias da prisão. Muitas semanas gastou o escriba para cumprir, na íntegra, a ordem extravagante do rei. Afinal, depois de pacientes esforços, levou ao soberano dezenas de folhas cheias de símbolos, palavras ininteligíveis, figuras disparatadas, blasfêmias de loucos e números inexpressivos. Como traduzir ou decifrar aquelas páginas repletas de coisas incompreensíveis? Um dos sábios do país, consultado pelo monarca, disse: Rei, essas folhas contêm maldições, pragas, heresias, palavras cabalísticas, lendas e até um problema de matemática com cálculos e figuras. Respondeu o rei: As maldições, pragas e heresias não acordam a curiosidade que me vive no espírito. As palavras cabalísticas deixam-me indiferente, não acredito no poder oculto das letras nem na força misteriosa dos símbolos humanos. Interessa-me, entretanto, conhecer o verso, o problema e a lenda, pois são produções que nobilitam o homem e podem trazer consolo ao aflito, ensinamento ao leigo e advertência ao poderoso. Diante do pedido do monarca, disse o Lemá: Eis os versos escritos por um dos condenados. A felicidade é difícil porque somos muito difíceis em matéria de felicidade. Não fales da tua felicidade a alguém menos feliz do que tu. Quando não se tem o que se ama é preciso amar o que se tem. Eis agora o problema escrito a carvão na cela de um condenado. Colocar 10 soldados em 5 filas, tendo cada fila 4 soldados. Esse problema, aparentemente impossível, tem solução muito simples, indicada pela figura, na qual aparecem 5 filas com 4 soldados em cada. E a seguir o Lemá, para atender ao pedido do rei, leu a seguinte lenda. Conta-se que o jovem, Tsu Chan, dirigiu-se um dia ao grande Confúcio e perguntou-lhe: Quantas vezes, ó esclarecido filósofo,
deve um juiz refletir antes de sentenciar? Respondeu Confúcio, uma vez hoje, 10 vezes amanhã. Assombrou-se o príncipe, Su Chan, ao ouvir as palavras do sábio. O conceito era obscuro e enigmático. A figura acima indica a única solução que pode ser dada ao seguinte problema: colocar 10 soldados em 5 filas, tendo cada fila 4 soldados. Colocados sobre os lados e os vértices do pentágono estrelado, cada soldado figura em 2 filas. Uma vez será suficiente, elucidou com paciência o mestre, quando o juiz, pelo exame da causa, concluir pelo perdão. 10 vezes, porém, deverá o magistrado pensar, sempre que se sentir inclinado a lavrar sentença condenatória. E concluiu, com sua incomparável sabedoria. Erra, por certo, gravemente aquele que hesita em perdoar. Erra, entretanto, muito mais ainda aos olhos de Deus, aquele que condena sem hesitar. Admirou-se o rei Mazin ao saber que havia, nas paredes úmidas das enxovias, escrita pelos míseros detentos, tanta coisa cheia de beleza e curiosidade. Naturalmente, em meio de quantos amarguravam seus dias no fundo das celas, havia inteligentes e cultos. Determinou, pois, o rei, que fossem revistos todos os processos de julgamento e verificou que inúmeras sentenças traduziam clamorosas injustiças. E assim, em consequência da descoberta feita pelo escriba, viram-se restituídos à liberdade muitos inocentes e foram reparadas dezenas de erros judiciários. Tudo isso pode ser muito interessante. Retorquiu o vizir Maluf. Mas é bem possível que nas prisões de Bagdá não se possa encontrar figuras geométricas, versos ou lendas morais. Quero ver, porém, o resultado a que pretendeis chegar. Vou permitir, portanto, a vossa visita à prisão. Que ocorreu durante a nossa visita às prisões de Bagdá? Como Beremiz resolveu o problema da metade do X da vida? O instante de tempo. A libertação condicional. Beremiz esclarece os fundamentos de uma sentença.